Se você não escutou o podcast anterior, o 97, Sinto Medo é o título dele, volta lá e escuta que você vai entender do que eu vou falar agora. Mas só para resgatar, botar uma pulguinha atrás da sua orelha, eu comecei a falar de um livro da Brené Brown, chamado A Coragem de Ser Você Mesmo. E eu li um trechinho do primeiro capítulo, que se chama Qualquer Lugar e Lugar Algum. E nesse podcast eu vou continuar mais um trecho, porque eu quero falar sobre referência e repertório. Então, nesse primeiro trecho, que está lá no podcast anterior, a Brené vai falando da vulnerabilidade dela, do medo que ela sente quando ela começa a escrever sobre coisas que podem ser disruptivas, que podem deixar as pessoas bem irritadas, porque acaba questionando aquilo que está enraizado na sociedade ou nas pessoas. E aí eu li o trechinho e agora eu vou fazer essa continuação. Então, abre aspas. Levou tempo para desenvolver esse processo. No começo, eu tentava a abordagem oposta. Enchia minha cabeça de críticos e pessimistas. Eu me sentava diante da mesa e visualizava o rosto dos professores de que menos gostava, meus colegas mais ácidos e cínicos e os meus críticos online mais impiedosos. Se eu conseguir que fiquem felizes, pensava, ou pelo menos calados, vou estar pronta para começar. O resultado era o pior possível para qualquer pesquisador ou cientista social. Descobertas gentilmente reajustadas, deixa eu virar a página, para enxergar o mundo de um jeito já conhecido. Descobertas que cautelosamente cutucavam ideias já estabelecidas, mas sem irritar ninguém. Descobertas seguras, pasteurizadas e inofensivas, mas nada disso era autêntico, era um mero tributo a ser pago. Decidi então me livrar daqueles pessimistas e alarmistas. No lugar deles, passei a conjurar homens e mulheres que moldaram o mundo com a sua coragem e criatividade, e que pelo menos em uma ocasião conseguiram irritar alguém. Eles formam um grupo bem variado. J.K. Rowling, a autora da minha amada série literária Harry Potter, é a pessoa a quem recorro quando preciso introduzir um novo e estranho mundo de ideias que acabou de surgir na minha pesquisa. Eu a imagino falando, novos mundos são ótimos, mas não basta descrevê-los. Forneça as histórias que constroem esse universo. Não importa quão louco e estranho o novo mundo venha a ser, ainda assim nós nos identificaremos com as histórias. A autora e ativista Bell Hooks costuma me ajudar quando estou no meio de uma difícil discussão sobre etnia, gênero ou classe social. Graças a ela, vejo o ensino como um ato sagrado, bem como a importância do desconforto para o aprendizado. E Ed Catmull, Shonda Rhimes e Ken Burns está bem às minhas costas, sussurrando no meu ouvido quando conto uma história. Eles me cutucam quando começo a ficar impaciente e pular os detalhes e diálogos que dão sentido à narrativa. Não leve com você por essas histórias, insistem. Incontáveis músicos e artistas aparecem, assim como a Oprah. Seu conselho está pendurado na parede do meu quarto de estudos. Não pense que você pode ser destemida com a sua vida e com seu trabalho sem nunca desapontar ninguém. Não é assim que funciona. Na minha conselheira mais antiga é a constante, é Maya Angelou. Foi apresentada a sua obra há 32 anos, estudando poesia na faculdade. Li seu poema Ainda Assim Me Levanto, e tudo mudou para mim. Ele continha tanto poder e beleza, busquei cada livro, poema e entrevista da Angelou, que pude encontrar em suas palavras que me ensinaram, incentivaram e curaram. Ela conseguia ser tão cheia de alegria quanto impiedosa.
Havia, porém, uma frase sua com a qual eu não concordava nem um pouco. Falava sobre pertencimento, e me deparei com ela em meu curso sobre etnia e classe social na Universidade de Houston. Em entrevista concedida a Bill Moyers, que foi ao ar na TV aberta em 73, a doutora Angelou disse: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. Lembro bem o que pensei quando li essa frase. Isso está muito errado. Que tipo de mundo seria este se não pertencêssemos a lugar algum? Só um bando de gente solitária coexistindo. Ela não deve entender o poder do pertencimento. Por mais de 20 anos, sempre que a frase reaparecia em minha vida, eu me enchia de raiva. Por que ela diria uma coisa dessas? Não é verdade. Pertencimento é algo essencial. Precisamos pertencer a algo, a alguém, a algum lugar. Logo percebi que a minha raiva tinha duas origens. Em primeiro lugar, a doutora Angelou passou a representar tanto para mim que eu não suportava a ideia de discordarmos sobre algo tão básico. Segundo, a necessidade de me encaixar e a angústia do não pertencimento eram dois assuntos mais dolorosos da minha vida. Eu não via a ideia de não pertencer a lugar algum como liberdade. O sentimento de nunca ter pertencido de verdade a lugar algum era a minha maior dor, um sofrimento pessoal que perpassou a maior parte da minha juventude. Não era de jeito algum a minha libertação. Fecho aspas. Ai, gente, é muito profundo isso. Porque, veja, para tentar se encaixar, a Brené tentou organizar as ideias dela com base no julgamento que pessoas que ela identifica aqui, que ela nomeia como pessoas ácidas e críticos pessimistas, pessoas ácidas e cínicas, os críticos mais impiedosos. Então, ela achou que se ela construísse algo que deixasse pelo menos essas pessoas caladas, que estava tudo bem, porque ela não ia causar nada. Ai, Jesus! Só que aí ela descobriu um resultado desastroso, né? Que foram descobertas que eram levemente ajustadas ou reajustadas para não incomodar ninguém, ou não incomodar as descobertas, as ideias já estabelecidas, e coisas que deixavam ela numa situação um pouco mais segura, com ideias mais inofensivas, mas ela perdeu o que era de mais essencial, que era a autenticidade. E isso é muito difícil. E aí ela conta que ela fez o percurso ao contrário, que ela foi usar como referência as pessoas, homens e mulheres, mais corajosos e criativos que ela conhece. E aí ela cita aqui, né, a J.K. Rowling, da obra literária de Harry Potter, que também é a minha preferida. Acho que é por isso que eu gosto tanto da Brené. É uma das coisas que me faz gostar tanto da Brené. E ela vai falando de outras pessoas, né? Da Bell Hooks. Ela vai falando de outros nomes. Vocês me perdoem, os inglês. Com os inglês, eu não sei os inglês, não. Eu não sou boa dos inglês. Então, vocês nem... Se vocês rirem de mim, o problema é de vocês. Pelo menos vocês se divertiram. Desopilaram o fígado. Que ótimo, parabéns, obrigada. Mas eu não sei falar os inglês. E aí ela cita Oprah, ela cita a Angelou, ela cita alguns nomes aqui que eu não vou nem me atrever a repetir. E aí, por fim, ela se atém um pouco mais numa citação que ela recorta, que é da própria Angelou, que é assim, abre aspas, a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, mas a recompensa é ótima.
Fecho aspas. Eu acho isso muito, muito doido. Muito doido. Porque você só é livre quando não pertence a lugar algum. E sim, a qualquer lugar. O preço disso é alto, mas a recompensa é ótima. Olha isso. Liberdade. Eu não estou aqui ou ali. Não, na verdade, eu não sou daqui ou dali, de acolá. Eu estou aqui, ali, acolá. Tudo vai e vem. E é isso. Eu vou falar mais disso no próximo podcast.